acompanham aqui na Casa Legislativa, a imprensa. Eu acho que, né, da mesma forma como foi falado aqui já anteriormente por vários que me antecederam, né, não há dúvida nenhuma, né, que nós devemos repudiar a atitude, né, que foi tomada por esses representantes da criança, se é que assim, né, pai e mãe, que pai e mãe da educação e não faz o que faz duas pessoas desse tipo, né? Então, acho que foi questionado aqui a questão da criança, né, a situação da criança. Ela já foi matriculada num outro estabelecimento. Havia uma consulta já agendada para neuro, mas foi adiantada e foi marcada também uma consulta com um psicólogo para tratamento dessa criança. Mas, ninguém falou aqui, e a diretora, a coordenadora, né? Como é que ficou também o psicológico delas? Né? De estar dentro do seu local de trabalho, um local sagrado, que é uma escola, um estabelecimento de ensino, onde se deve ensinar, e acontece uma situação dessa. Então, se lá dentro eles já são agredidos, imagina na rua ou quando sai para fora do portão da escola, Paulinho, é capaz de ter 2, 3 alunos lá, com mais 5, 6 pais babaca esperando para bater no professor. Daqui a pouco vai acontecer isso. Infelizmente, né, é a realidade nossa hoje. Tá? Então, acho que a gente tem que também ter essa consideração e pensar nesse sentido. A Secretaria de Educação tomou as medidas, né, que são de seu legítimo direito, né, já, inclusive, a questão da criança foi encaminhada, foi já marcado com a diretora, com a coordenadora, já vai ser, todos serão ouvidos, né, mas é isso que eu falo, assim, ó, e a situação, né, psicológica também do educador, né, não é fácil. Eu falo, o Jean falou aqui, eu falo por mim, né? Nós tínhamos na época no colégio, no São Luís, o seu Valentim, que ele tinha aquela anteninha dele, que se o negócio não funcionava, bicho, a mão às vezes ficava vermelha, não tinha jeito, né, escreveu, não leu, o pau comeu com ele, era bem assim, não tinha jeito, né? A minha mãe, né, professora, né, viveu a vida toda, ela teve dificuldade nos últimos anos, que deu um problema com a aposentadoria dela, né, e ela teve que ficar na escola, Silvana Feliciano Pires, ela teve dificuldade, ela teve que se afastar, porque ela não conseguia aceitar o que alunos faziam com os professores em sala de aula. Ela não conseguia assimilar isso, né, e realmente, hoje em dia, está muito complicado. Então, acho que é importante que se fale isso também. Eu gostaria só também em relação à questão que o vereador Queca comentou, e eu busquei algumas informações em relação à questão da audiência pública, né? A Secretaria de Educação encaminhou um documento à casa explicando os motivos das alterações, né? Seguindo a determinação, né, da Base Nacional Comum Curricular, né, que priorizou as aulas de língua portuguesa e matemática em função desses resultados que a gente tem no dia a dia atuais, né, no aprendizado, né, os resultados mostram que precisa se modificar um pouco, e aí sim foi decidido através do Conselho de Educação, que são as pessoas que, né, das entidades e do governo que representam a educação do nosso município, que deveria se aumentar uma aula a mais de matemática e uma aula a mais de português, através dessa orientação da rede, né, da Base Nacional Comum Curricular. E aí também foram extintas a aula de filosofia, né, para algumas séries. A questão das aulas de educação física foi diminuída de 3 para 2, né? Vários colégios, praticamente todos os colégios particulares hoje
fazem 2 aulas, né, tanto São Luís como Consul, como Cultura, tem apenas 2 aulas de educação física, né? O município, para as turmas do 6º ao 9º ano, manterá da mesma forma que o ensino médio 2 aulas de educação física, e do quinto ano até a pré-escola, até o ensino da pré-escola, mantém as 3 aulas, inclusive, né, o município de Brusque foi um dos primeiros a implantar para a educação infantil a aula de educação física. Então, né, não está se destruindo, né, não está se acabando com a educação física no município, pelo contrário, está seguindo a orientação para regularizar e para corrigir uma situação que é resultado hoje das avaliações a nível nacional, não só Brusque, mas a nível nacional, a dificuldade do aprendizado, né? Então, isso é uma coisa que está se criando, e inclusive também, né, com a extensão de filosofia, a proposta de que ano que vem se tenha também uma aula de ética e cidadania para esses anos, que é justamente isso aí que a gente fala muito aqui, ó, né, educação moral e cívica, que nós tínhamos antigamente e não tem mais, né, que é aprender a respeitar o seu município, o seu estado, a sua nação, a respeitar as instituições de ensino, ter um mínimo de comportamento cívico, né, e respeito por aquele que está do seu lado. Então, acho que, né, essa mudança também vai trazer benefícios, né, a questão, como eu falei, não está se acabando com a educação física. A gente já falou aqui que nos próximos anos vai haver a necessidade do contraturno, vai haver a obrigação, né, do contraturno, e outras atividades podem ser feitas. Conselho da parte, para depois eu poder finalizar. Obrigado pela parte. O único motivo que elas me deram quando eu conversei com elas foi essa questão da rede particular de ensino, que tem 2 aulas de educação física, só que na rede particular de ensino, na escola que eu dou aula, tem 7 atividades extracurriculares, com 4 aulas para cada aluno nessa faixa de idade, então se tornam 6 aulas, né, além das 2 aulas de educação física, e na rede municipal foi tirado todas as atividades extracurriculares, todas as atividades extracurriculares foram tiradas. Aqui, quando a gente pediu audiência pública, não foi aqui para vir esculachar ninguém, foi para eles virem aqui, simplesmente dar o esclarecimento deles e a gente debater, e até achar uma forma para se minimizar essa perda que vai ter. Mas não apareceu ninguém, não mandaram representante, simplesmente deixaram e perderam a oportunidade de se justificar. Obrigado, vereador, mas, como eu falei, né, nós estamos tratando de um assunto que segue uma orientação nacional. Nós vamos mudar algumas posições, e isso já está sendo discutido, inclusive na questão do contraturno, alguns projetos que vão fazer, né, com as classes, né, do 6º ao 9º ano, vai haver necessidade, já projetos encaminhados junto ao Senai, junto ao Senac. Então, a Secretaria não está dormindo, ela está trabalhando, ela está buscando alternativas, inclusive de novos projetos, né? Nós estamos discutindo aí a possibilidade, o presidente também está tratando disso, depois, mais futuramente, ele vai falar da questão de um auxílio maior na questão do Bolsa Técnico, para fazer mais escolinhas, mais atividades, para justamente a gente dar essa opção do contraturno. Agora, volto a frisar, né, não está querendo se acabar com a educação física, inclusive, né, a secretária deixou muito claro que, né, o objetivo do município é cumprir e chegar àquilo que a Base Nacional Curricular está determinando, que é, né, o incremento de aulas de matemática e língua portuguesa. História, a gente tem aqui, ó, né, acabei de informar que houveram mudanças quanto à quantidade de aulas na disciplina de História, Geografia e Filosofia para os anos finais. Então, não foi só a educação física, né, que foi alterada. É uma adequação da grade curricular para cumprir realmente, né, os objetivos, que é alcançar os índices que se exige da educação. E aí sim, né, a Secretaria de Educação está tomando as medidas necessárias e legais para cumpri-las. Muito bem.
Vamos conceder a palavra ao vereador José Zancanaro por 7 minutos.